Chegamos ao nosso terceiro passo. Presta muita atenção que nós vamos entrar no terceiro passo e eu quero que você execute essa tarefa que vai ser proposta, porque é de suma importância, é complemento do segundo passo e eu preciso que você esteja alinhado ao programa, ao GPS, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com você para que a gente possa prosseguir. Bora lá. Então, chegamos ao terceiro passo. Nesse terceiro passo, eu estou trazendo uma planilha semelhante à outra de finanças pessoais, só que agora essa planilha, ela refere-se à gestão financeira da empresa. Você vai perceber que as duas planilhas, elas se parecem, mas o fato delas se parecerem, isso não significa que elas sejam iguais, certo? Até porque, ao preencher essa planilha, você vai ter uma clareza em relação a dar os primeiros passos na sua caminhada empresarial. Lembre-se que a planilha 1, ela é para contas e despesas, receitas pessoais, ou seja, é o seu controle financeiro pessoal. Aqui você vai ter a planilha de controle empresarial. Maurílio, é importante? Sim, gente, é muito importante, porque se você não souber separar sua vida, pessoa física, da sua empresa e começar a misturar as contas, o que vai acontecer? Você vai ficar perdido, você vai ficar literalmente perdido, e aí vai achar que você pode misturar as contas, e aí, não, Maurício, é tudo a mesma coisa. Não é, gente. Não cometa esse erro. Eu vejo muitos empresários misturando a sua vida pessoal com a sua vida empresarial. E principalmente nas finanças. Por quê? Porque as finanças, ela pode dizer se o cara está progredindo ou se o cara está regredindo. E você sabe o que acontece com a maioria das pessoas que misturam as contas pessoa física com as pessoas jurídicas? Elas acabam desmotivando, porque ali há uma mistura de receita e despesa que muitas vezes ela não dá uma clareza para ela se ela está faturando ou se ela não está. E aí ela acaba misturando as contas. Isso é prejudicial demais para a empresa. Beleza? Então, veja bem, essa planilha, como eu falei, você vai achar que é a mesma planilha, mas ela não é. Ela é muito semelhante àquela planilha de contas pessoais. Essa planilha deverá ser usada também logo assim que você começar a trabalhar com a compra e venda de materiais. Pô, você começou a trabalhar, a partir de hoje, você começou a trabalhar com materiais recicláveis, compra e venda, use essa tabela, use essa planilha para que você possa trazer clareza no seu caminhar dentro do mercado da reciclagem. Como eu falei, não mistura, gente. Não mistura, porque isso é fundamental e isso é um ponto que realmente tem que ser bem... Eu bato muito nesse ponto com meus alunos. Por quê? Porque eu sei que se misturar vai dar BO, entendeu? Olha só nessa planilha. Eu quero que você coloque as despesas e receitas que são realizadas em sua empresa. Não esqueça de colocar um valor de um funcionário, no caso, o seu salário. Se você está começando essa empresa e essa empresa não tem funcionário, e você diz assim, Maurício, eu sou o primeiro funcionário dessa empresa, então você tem que colocar ele, no caso, o seu salário, como eu vou trazer uma aula aqui, gente, falando de salário. Eu vou trazer essa aula falando de salário para você entender hoje quanto é que está ganhando, em média, né? É um site que fala sobre salário e eu vou estar trazendo essa aula para que você possa estar vendo qual é o salário da categoria. E a partir daí, você começa a se pagar como funcionário, primeiro funcionário da tua empresa, e aí você vai ter clareza na hora que você começar a contratar pessoas, entendeu? Por que isso é importante, Maurício? Eu tirar um salário para mim? Porque senão você vai desmotivar, você vai literalmente
achar que não vale a pena trabalhar com a reciclagem, porque você só paga as contas. Mas isso, gente, por que essas planilhas são importantes? Porque você vai trazer clareza no sentido de saber quais são as suas despesas pessoais, saber quais são as suas despesas da empresa, saber quais são as suas receitas pessoa física, né, pessoais, e você também vai saber quais são as suas despesas, as suas receitas no sentido da empresa. Isso traz total clareza. Então, o que é da empresa, é da empresa. O que é pessoa física, é da pessoa física. Se você separou um salário para você, você tem que fazer conta dentro do seu orçamento familiar, na sua despesa pessoal, aquele valor lá. Você pode estar faturando 15, 20 mil reais. Não comece a misturar achando que, não, lá eu estou ganhando 15 mil, mas eu estou tirando só 1.500 reais para mim. Então não é justo. Não é justo no seu ponto de vista. Só que no ponto de vista empresarial, para quem quer crescer, para quem quer desenvolver, para quem quer chegar ao objetivo da liberdade financeira, é assim que tem que ser feito. Entendeu? Então lembre-se. E esse salário que eu estou falando, é justamente para você não se sabotar, para que você não venha sabotar a sua empresa e sabotar o seu caminhar, certo? Então, esse preenchimento da planilha, ele vai te trazer clareza para ter o controle do que entra e do controle do que sai da empresa. Fará você saber para onde a sua empresa está indo e à medida do passar dos dias, das semanas, dos meses, você vai saber aonde você pode cortar. Porque toda empresa tem custos, gente. Você já ouviu falar em custos? Pois é, toda empresa tem custos. E eu vou ser sincero para você. O empresário, ele vive buscando, o bom empresário, tá? Ele busca sempre aumentar a receita e cortar custos. Cortar custo faz parte do processo, faz parte da administração, da gestão. Então, uma empresa é aberta para quê? Para gerar lucro. Para quem, gente? Para o seu dono. Seu dono. Se você abrir uma empresa, você está trabalhando com reciclagem, talvez seja o seu caso, você já está trabalhando com reciclagem, mas você ainda não está vendo o seu lucro. Ou de duas, uma. Ou você não está com os parceiros certos, você não está se conectando com as pessoas certas, ou você está com um grave problema na gestão financeira da tua empresa. E o primeiro diagnóstico que eu vejo, que às vezes, quando eu vou conversar com alguém que está com uma dificuldade, eu começo a fazer perguntas chaves para essa pessoa para saber o que de fato está acontecendo. E na grande maioria eu percebo que as pessoas elas misturam uma coisa com a outra. Então, é preciso você ser disciplinado. Você está montando, você está abrindo uma empresa para dar lucro para você, para gerar essa liberdade financeira, para lá na frente, em médio e longo prazo, você usufruir dessa liberdade financeira junto com sua família. Porque vai chegar ao ponto, gente, que a empresa vai dar tanto lucro, você vai falar assim, agora eu posso me dar, né, dentro da contabilidade, né, de uma forma racional, você vai falar assim, agora eu posso mudar de carro, eu posso mudar de casa, eu posso comprar uma fazenda, eu posso comprar um sítio, você entende? Isso vai acontecer. Agora, se você literalmente começar a comer as sementes, porque tudo isso que eu estou falando aqui são sementes que você vai plantar. Você está plantando um caminhar, entendeu? Não tenha pressa. Como eu falei, não tenha pressa, porque a pressa, gente, ele vai atrapalhar o teu processo. E aí, por exemplo, a pessoa adquiriu aqui o guia, né? O GPS. Aí a pessoa fala, não, vou assistir todas as aulas no único dia. Aí eu pergunto para você, do que vai adiantar você assistir a aula, todas as aulas, os 15 passos em um único dia? Você, por um acaso, vai implementar tudo no mesmo dia? Claro que não, gente. Isso aqui, como eu falei, isso é um compilado dos meus mais de 23 anos dentro do mercado da reciclagem. Então, não é que eu não queira que você não assista. Se você quiser assistir, fica à vontade. Mas eu sei que isso vai trazer um retardo no seu crescimento, porque você vai querer implantar tudo e não vai.
Então vai no passo a passo. Você, um passo que eu poderia dizer que você, se você quer avançar, comece a assistir sobre os materiais, no passo onde eu falo dos materiais recicláveis. Aí você pode estudar todos os dias, porque você vai conhecer do seu produto, você vai conhecer dos materiais que você vai literalmente trabalhar. Então, aproveite. Agora, não queira, Maurílio, eu vou implantar a planilha 2 sem ter implantado a planilha 1. Isso não vai dar certo, porque a planilha 2 ela é complemento da planilha 1. Você entende? Então, a empresa ela foi criada para dar lucro. Se não está dando lucro, tem alguma coisa de errado. Beleza? Agora, gente, lembre-se, você não é o funcionário que vai embora no término do expediente. Acabou, deu 6 horas e você vai... não, eu vou embora. Não, sextou, Maurílio. Segunda-feira eu estou de volta na minha empresa, como se nada tivesse acontecido. Isso não é pensamento, isso não é padrão mental de empresário, de dono de empresa. Você entende? O dono de empresa, ele tem que estar conectado 24 horas, 365 dias no ano na sua empresa, para saber o que está acontecendo. Lembra dos micros resultados? Quando você vê uma empresa grande, não acha que aquele camarada ele foi sortudo tal. Não, foi os micros resultados que ele foi fazendo, as sementes que ele foi lançando na terra fértil, que é o mercado da reciclagem, e aí ele chegou na sua liberdade financeira, gente. Entendeu? Então é isso. Agora, Maurílio, qual seria a minha equipe? Se você é solteiro, eu vou falar para você o que você deve fazer. Agora, se você tiver e se você puder contar com a sua família, isso é ótimo. É certo que tem que deixar claro que o sacrifício no começo é de todos, para que o sucesso também seja comemorado por todos lá na frente. Quando você perceber que já tem a receita, o lucro aumentou bastante e a receita está maior do que as despesas, então é hora de você começar a dar uma relaxada, oferecer, trabalhar, oferecendo uma condição melhor para a sua família. Entendeu? Tem gente que começa a ganhar dinheiro no mercado da reciclagem, fazer dinheiro no mercado da reciclagem assim que começa, e aí ela já começa a meter o pé na jaca. Gente, acredite, esse dinheiro que vai vir, eles são as sementes que eu acabei de falar. E se você comer as suas sementes, você não vai lá na frente ter os frutos de uma árvore virtuosa, de uma árvore generosa. Você entende? E o mercado da reciclagem, ela é essa árvore generosa. Então, o esposo, a gente sabe que é o chefe de família. Se você é casado e você tem filhos, então convide a sua esposa, convide o seu esposo para fazer parte da gestão da tua empresa. E aí é lógico que o homem sempre ele vai estar ali na parte física, né, na parte de força, prensando se for preciso, estriando se for preciso. E a esposa, ela tem que ter consciência que ela é fundamental para preencher, de repente, ajudando, colaborando com o marido, né? Ou o esposo colaborando com a esposa, caso a esposa esteja começando, fazendo, e a trabalhar no mercado da reciclagem, o esposo já trabalha para não ter que sair do... Poxa, ô esposo, ajuda a tua esposa com as planilhas, entendeu? O preenchimento. Amor, o que você vendeu, comprou hoje? Vamos lançar aqui. Entendeu? E vice-versa, a esposa também ela tem um papel fundamental. Eu digo para você que eu só alcancei, primeiramente, a minha liberdade financeira porque Deus me deu a instrução para mim e a minha esposa. E nós dois construímos o que hoje nós temos a nossa liberdade financeira. Então, vocês dois, o esposo e a esposa, eles são fundamentais nesse processo. Vocês são uma verdadeira equipe que toda empresa sonha em ter, porque vocês estão trabalhando para a mesma casa, vocês estão trabalhando pelo mesmo objetivo. Você entende? Maurício, eu tenho um filho, eu posso botar o meu filho ou minha filha nesse projeto? Sim, nesse programa, bote para que ela também entenda e que eles entendam. É aquele negócio, gente, se o filho não pode ajudar, que ele também não atrapalhe. E outra, o sonho de alcançar a liberdade financeira é seu, da sua esposa, não é do seu filho, da sua filha. Na hora que ele perceber que você
faz dinheiro e muito dinheiro no mercado da reciclagem, é inevitável que ele, que ela ela venha se interessar por isso, você entende? Então relaxa, fica tranquilo, faça o que tem que ser feito, porque a responsabilidade ela é sua. Então você não pode delegar aquele sonho de ter a liberdade financeira para o teu filho. Isso é um sonho seu e da sua esposa. E os primeiros a comemorarem tem que ser vocês dois. Se o filho, se a filha ajudar, show de bola. Então aqui eu trago mais ou menos, né? A esposa, o esposo faz a tarefa de força, de inteligência emocional. Por que de inteligência emocional, Maurício? Porque o esposo ele tem que mostrar firmeza, ele tem que mostrar literalmente confiança naquilo que ele está fazendo. Se ele começar a xingar, reclamar todos os dias, ele chega em casa, fala, porque essa empresa não presta, tal. Qual é a informação que você está passando? Está mostrando que você não tem inteligência emocional e nem controle emocional, entendeu? E a esposa também, por sua vez, além de ajudar o esposo no preenchimento das famílias, a Bíblia diz que a mulher edifica a casa. Então ela tem que ter inteligência emocional também. Inteligência emocional de dar força para o marido. Nós vamos chegar lá. Pode ter certeza. Confia. Eu acredito nesse programa, eu acredito que vai dar certo. Nós já começamos a colher resultados e isso nos vai levar ao nosso objetivo, que é a liberdade financeira. Entendeu? E o filho também, ele pode dar aquela moral para o pai, para a mãe, né? Ajudar usando a sua inteligência emocional, falar, pai, mãe, eu acredito em vocês, eu não vou dar trabalho, eu vou me esforçar para ajudar vocês, entendeu? Não é exatamente isso que eu quero para o meu futuro, mas eu tenho certeza que é daqui da reciclagem. Você sabe o que vai acontecer? Na sua grande maioria, as empresas de reciclagem, gente, é uma tendência. Uma tendência o quê, Maurício? Se tornar uma empresa familiar. Porque o filho, ele percebe que o mercado de trabalho não oferece o ganho que o seu pai tem. E aí o que acontece? Ele acaba se associando com o pai e com a mãe e fala assim, não, eu vou trabalhar justamente para dar continuidade nesse legado, porque eu sei que o mercado da reciclagem dá dinheiro, porque eles me sustentou os meus estudos, como é que se diz? Sustentou toda a nossa família, então eu vou dar continuidade nesse programa, nesse legado que o meu pai e minha mãe têm. E aí, gente, é inevitável que os filhos se associem aos pais nesse projeto da empresa da reciclagem. Beleza? Maurício, eu sou solteiro. Se você é solteiro, meu amigo, acredite, isso também é ótimo. Sabe por quê? O sucesso, quando chegar, na hora que você perceber que o sucesso está chegando, todos vão querer comemorar com você. Mas você tem que ter inteligência emocional para saber que a responsabilidade é sua. O sonho de ter a liberdade financeira é sua. Eu vou falar para vocês como um servidor público que fui. Se eu esperasse as coisas que eu tenho hoje no meu patrimônio pessoal pelo serviço público, eu jamais alcançaria, gente. Eu jamais alcançaria. A reciclagem, ele é um oceano azul, gente, acredite. Eu falo por experiência própria, não é alguém que me disse, não. Então, eu percebi, lógico que tem a maneira certa de você se comportar, tem a maneira correta de você administrar, para que a liberdade financeira, ela alcance. Então, se você é solteiro, fica feliz, sossega teu coração, tenha Deus como teu sócio, para que Deus ele venha te dar a melhor estratégia, a melhor visão para que você chegue com sucesso à sua liberdade financeira, gente. Então, não fique triste se você está sozinho. Acredite, você vai ter que dividir, compartilhar. Se você seguir o guia, se você seguir o GPS, acredite, você vai alcançar a sua liberdade financeira. E o fato de você estar só, não significa que você vai viver eternamente só. É porque talvez não chegou a hora do companheiro, da companheira chegar. Mas na hora que você começar, literalmente, a desenvolver, pode ficar tranquilo que não vai faltar pretendente ou pretendente. Entendeu? Pessoas interessadas em você. E pode ficar tranquilo. Tenha inteligência emocional,
de saber o que é certo, o que é errado e fazer a coisa certa. Beleza? Então, o que acontece? Esse é o nosso terceiro passo. Faça sem pressa, preencha a planilha, gente, de forma bem calma, tranquila, sem pressa, sem estresse, você entende? Como eu falei, o empresário, ele não tem, no começo da carreira, da jornada, ele não tem muito tempo de folga. Ele tem que estar à frente. Se ele quiser delegar, você pode até delegar futuramente. Isso tudo que você vai fazer agora, lá na frente você vai poder ter o pessoal de finanças, né? Departamento financeiro, o RH, você vai ter os seus departamentos na sua empresa. Mas agora que você está começando, agora que você já está no mercado, acredite, faça você a diferença para você mesmo. Use as sementes que vão vir, que é o dinheiro, em seu benefício. Não no sentido de, eu vou comer as sementes e amanhã você vai ficar faltando. Não, não é inteligente. Então, revista, invista e faça o reinvestimento. Beleza? Maurício, eu que já estou no mercado da reciclagem e não estou tendo lucro, não estou percebendo onde é que está a válvula de escape, onde é que está escapando. É nos custos, é na gestão financeira. Continue no nosso GPS que você vai entender. E, por favor, gente, não leve na brincadeira essas planilhas. Leve ela sério, porque até você chegar a ter um departamento financeiro, cara, é você que vai ter que fazer a gestão financeira, porque senão você só vai ser o funcionário. E isso não é inteligência, não é inteligente, beleza? Então, eu te espero na próxima aula. Chegamos ao quarto passo. E esse quarto passo eu trago um plano de ação que você tem que começar a implantar hoje, se você não faz. Eu preciso te falar desse plano de ação, que foi esse plano de ação que virou a minha chave financeira, gente. Eu não sabia do poder que existe em cima desse plano de ação. Se você já faz, ótimo, mas se você não faz, comece a partir de agora, porque isso vai fazer literalmente a sua vida financeira multiplicar. Acredite. Lembra das sementes que eu falei na aula 3, no passo 3? Pois é, aqui nós vamos entrar literalmente nas sementes e você vai entender que você é uma terra fértil. De você fluirão rios de águas vivas. Olha o que é a promessa de Deus. Então preste atenção no que eu vou falar aqui. É um assunto delicado, porque muitas pessoas vão entender errado, mas eu quero que você esteja bem atento a essa aula para você entender do que eu estou falando nesse plano de ação. Eu não estou, em momento nenhum, e nem quero, não é o meu objetivo, criar polêmica, tá? Nesse quarto passo. Eu preciso te falar, é um assunto que quando me falaram, eu fiquei assim um pouco chateado, receoso, mas na hora que eu comecei, eu falei, se isso realmente for verdade, vai acontecer do jeito que essa pessoa está falando. Se não for, eu volto à minha rotina normal, continuo, vida que segue. Beleza? Mas eu quero, lembra do mosaico? Pois é, talvez não vai fazer sentido para você nesse momento, mas faça que vai dar certo. Isso eu te garanto. Mas se por acaso você ficar na dúvida, coloca no mosaico, lá na frente você vai falar assim, cara, Maurício tem razão, faz todo sentido e é por isso que muitas pessoas crescem e eu não sabia. Então bora lá?